Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser uma obra que foi editada em circuito restrito, ainda não disponível para o público, chamado Ouro do Brasil, de Francisco Javier Rios. Essa obra é uma obra importante que vem fornecer uma lacuna sobre a história do ouro do Brasil, sobretudo da quantidade de ouro que foi extraído do Brasil e dos mitos que envolvem todos esses dados, né? A obra é uma obra realmente singular, dado que há uma especulação, muitos autores se debruçaram sobre essa temática, quer dizer, qual é o volume de ouro, portanto de metal, que foi extraído do Brasil e que foi embarcado rumo à Europa no século XVIII, por exemplo. E a obra mostra com toda a documentação necessária que o volume, que se tem ideia, era muito maior do que se pensava e que a maior parte do ouro que foi embarcado para a Europa não ficou nas mãos da coroa portuguesa. Aliás, sequer foi a coroa portuguesa que extraiu esse ouro. Esse ouro foi contrabandeado, né? Literalmente foi roubado. E a Inglaterra é um país que esteve grandemente à frente de todo este roubo do ouro brasileiro. Portanto, esta é uma obra muito importante porque ela aborda um outro tema que envolve essa temática do ouro, que é o mito da Ilha Brasil, né? É analisado em minúcias o mapa de extração de ouro, o volume do contrabando, e recalculou o volume aurífero realmente extraído do Brasil português, né? Enfim, é uma obra de cunho técnico, mas que supre uma lacuna dentro da historiografia muito importante, não é? Bem, nós vamos pegar aqui uma discussão que é feita, o capítulo 4 da obra. Eu quero trazer aqui a discussão dos autores, né, preliminares, que vão falar sobre os dados conhecidos sobre a quantidade de ouro extraído no Brasil no século XVIII. Muito foi escrito e discutido sobre a quantidade de ouro extraído dos aluviões e das minas brasileiros, principalmente durante o rush do século XVIII. O pesquisador Costa, segundo Costa, o Visconde de Santarém, que fez um trabalho de recolha monumental de arquivos portugueses pela Europa no século XIX. Visconde de Santarém é um nome muito pouco citado pela historiografia brasileira, né? É um homem cuja obra foi silenciada, e é preciso voltar à obra do Visconde, ele é importantíssimo. Então, Rios retoma essa pesquisa do Visconde para corrigi-la. Segundo Costa, o Visconde de Santarém, no século XIX, foi o primeiro indivíduo a tentar fazer uma estimativa do ouro que saiu do Brasil, através das notícias levantadas na Europa sobre as cargas chegadas em Lisboa. Igualmente, os portugueses Magalhães Coutinho e o português Magalhães Coutinho e o brasileiro Simons, ambos da década de 50, e Virgílio Noia Pinto, nos anos 70, são as referências numéricas iniciais, geralmente consideradas as referências mais confiáveis em termos de abordagem histórica. Noia Pinto, especificamente, segundo vários historiadores, vai ganhar o crédito por ter escrito a melhor sistematização desses dados disponíveis, né? Ora, Costa afirma o seguinte sobre o trabalho de Noia Pinto, abre aspas:
Independentemente da importância desse ensaio pioneiro de Magalhães Godinho, Virgílio Noia Pinto, em 79, granjearia créditos pela melhor sistematização dos dados disponíveis, ultrapassando as tentativas de Robert Simonsen, em 1957, e evitando as imprecisões de Lúcio de Azevedo na utilização das mesmas fontes diplomáticas francesas de que se havia servido já o Visconde de Santarém. Considerando assim os relatórios consulares depositados na França, Noia Pinto corrigiu erros e cotejou os resultados com os valores indicados por Vitorino Magalhães Godinho. Mas, desconhecendo a exata natureza da fonte citada por Magalhães Godinho, duvidou dos montantes. É verdade que não são referidos para todos os anos. E fez valer a informação necessária, assim se constituindo como referência obrigatória e quase única em posteriores trabalhos de síntese sobre esse tema. Jaime Cortesão pugnaria por desacreditar qualquer estimativa, insistindo nos fluxos clandestinos e apegando-se a testemunhos da administração colonial que denunciavam esse flagelo do aparelho fiscal. Fecha aspas. Então veja, o que está colocado aqui é que nós temos grandes pesquisadores, todos eles, não é? Apesar dessas documentações, claro que esses pesquisadores, para apresentarem tais dados, eles foram as fontes oficiais, não é? Mas a questão é que você tem uma quantidade de dados dispersas, né? E quase todos não computaram o contrabando, né? Então, como advertiu Jaime Cortesão, que levantou um ponto fulcral no cálculo final do ouro extraído do Brasil, o pesquisador Javier vai, portanto, estudar minuciosamente o contrabando do metal, né, e vai discutir isso ao longo do texto. Né, e é esta ideia do contrabando que vai norteando, inclusive, caminhos que não são normalmente citados pela historiografia. Né? Porque se você vai contrabandear o ouro, por onde o ouro desloca? Normalmente pensava-se, até hoje, que grande parte do ouro, mesmo contrabandeado, saía pela Estrada Real. Veja que o governo de Aécio Neves fez um movimento muito grande de reabilitação da Estrada Real, não é? Junto com as indústrias. Aquilo foi uma propaganda barata. A Estrada Real existe, evidentemente, mas foi um projeto muito mal feito, aquele negócio, um projeto de marketing, e, na verdade, as pesquisas que deveriam ter sido levadas a cabo, que eram o objetivo do Instituto Estrada Real, acabaram não sendo efetivadas, que são essas coisas do Brasil, não é? Às vezes as ideias são fantásticas, mas, efetivamente, o projeto não se conclui. Bem, isso são considerações minhas, não estão no livro do pesquisador. Bem, voltando aqui ao livro. Lucas Figueiredo, na obra A Corrida do Ouro no Brasil, apresentou um levantamento sobre a quantidade de ouro que teria sido retirada do Brasil no século XVIII. Então, segundo a estimativa de Lucas Figueiredo, baseado em trabalhos anteriores, ele afirma o seguinte, abre aspas, em 100 anos, o Brasil teria produzido 1.000 toneladas de ouro, mais da metade do total produzido no mundo inteiro nesse período, que foi 1.887 toneladas, ao tempo que 800 toneladas teriam seguido para a Europa. Fecha aspas. O pesquisador, decidiu ampliar a base de dados de cálculo da produção de ouro apresentada por vários historiadores, abrangendo o período de 1697 a 1810. E ele observou que os números variam de autor para autor. Dessa forma, entre os geólogos, o barão alemão
Eschweg, estimou que a produção brasileira, sem contar a produção da Bahia, foi de 800 toneladas, ao tempo que o português Eurico Pereira supõe que a produção total foi de 866 toneladas. Um valor similar, de 876 toneladas, foi proposto por Noia Pinto, aquele pesquisador referido hoje como uma grande referência. Mas Noia Pinto também não computou a produção da Bahia, né? Nas páginas seguintes, o Javier Rios vai apresentar outros dados e mostrando que a omissão dos dados da Bahia, né, uma omissão inacreditável, que a Bahia produzia, né, aliás, omissão que não foi a única, obedece a situações que entram no terreno do lendário e algumas beiram ao esdrúxulo, né? Continuando os cálculos feitos por João Normano, Carlos Fatorelli e Pandiá Calógeras forneceram quantidades maiores de metal. Normano fornece 855 toneladas, Fatorelli 913 e Calógeras 993 toneladas, respectivamente, provavelmente considerando timidamente as extrações feitas na Bahia, né? Nessas 993 toneladas, calculadas pelo diplomata Pandiá Calógeras no início do século XX, portanto em 1903, observa-se que foram consideradas as produções de Minas Gerais, entre 1700 e 1801, e a do resto do Brasil, entre 1700 e 1822. Ele incluiu no cálculo aqui umas 70 toneladas que corresponderiam à produção de São Paulo, Bahia e Ceará. Veja que aqui já ampliou, entrou o estado do Ceará, né? Enfim, e São Paulo também. Descontando o período entre 1800 e 1822, as 993 toneladas computadas de Calógeras caem bastante, né? Portanto, esse será um dado considerado como um valor máximo para todo o século XVIII. Dessa feita, é possível perceber que a oscilação dos valores trazidos por diferentes autores, não é muito discrepante, incluindo aqueles valores que omitiram a produção da Bahia. Essa chamada de atenção do autor é uma chamada de atenção muito curiosa, né, porque foi omitido o ouro da Bahia. Mas, ao mesmo tempo, os poucos autores que inseriram o ouro da Bahia, a diferença não é significativa, digamos assim. Mas será que a história é essa mesma? Não é? O autor mostra que não. Então, observa-se que os manifestos do 1% do ouro, que foram levantados recentemente pelas pesquisadoras portuguesas Leonor Costa, Maria Rocha e Rita Martins de Souza, a partir de dados levantados na Casa da Moeda de Lisboa, eles indicam que nessa instituição estão registradas quase 300 toneladas de ouro para a segunda metade do século XVIII. Isso não corresponde nem a 50% do que os autores citados pelo autor, né, computam. Mas é interessante salientar que a quase totalidade desses manifestos corresponde ao metal proveniente das Minas Gerais, né? Então, fazendo uma extrapolação para a primeira metade desse século XVIII, considerando um plus de 20%, né, correspondente à produção baiana, goiana e mato-grossense, chega a um valor em torno de 800 toneladas, o que vai cair perto da média considerada pelos outros autores, né? Então, ele apresenta na sua obra uma tabela mostrando os cálculos de produção aurífera publicados por diversos autores. Autores brasileiros, portugueses, autores que visitaram
ou não as minas do Brasil, né? E aqui é que entra um grande detalhe. Como é que você pode ter autores que, embora nunca tivessem pisado no Brasil, vão apresentar dados, inclusive, muito diferentes, né? Bem, o Barão Eschweg, 800 toneladas. Eurico Pereira, 866. Noia Pinto, 876, sem considerar os dados da Bahia. João Normano, 855. Fatorelli, 913. Pandiacalógeras, 993. Jacob Danson, 1.500 toneladas. Veja como já pulou, é praticamente o dobro. Alexandre Humboldt, 1.400 toneladas. Alexandre Delmar, 1.300 toneladas. Michel Chevalier, 1.300 toneladas. Guilherme Reinal, o abade Reinal, 900 toneladas. Somente, sendo que essa computação do abade Reinal, de 900 toneladas, cobre somente o período de 1700 a 1755. Portanto, só 50 anos. Adolf Schutterberg, 836 toneladas. Esse ouro passou pelo Rio de Janeiro. Ora, muito bem. Aqui começa o problema das comparações. E o autor vai diretamente ao ponto. É interessante verificar que os outros autores, nenhum deles brasileiro ou português, que nunca estiveram no Brasil, vão apresentar valores de produção de ouro muito mais altos, como, por exemplo, o Danson, o Humboldt, o Delmar, o Chevalier, mesmo o abade Reinal. Não é? É praticamente o dobro de produção. O inglês Jacob Danson afirma que a produção foi de aproximadamente 1.500 toneladas de ouro. Esse foi um dado que foi aceito pela Sociedade de Estatística de Londres. O naturalista prussiano Humboldt publicou um valor um pouco inferior, em torno de 1.400 toneladas, para o período de 1680 e 1803. Já o abade francês Reinal apresentou em 1780 um cálculo somente para o período entre 1700 e 1755. Portanto, o cálculo do abade Reinal talvez seja o cálculo mais expressivo, porque ele cobre um período só de 55 anos e ele apresenta 900 toneladas. Né? Então, ele indicou uma produção de 946 toneladas. O americano, por sua vez, Alexandre Delmar, que foi ex-diretor do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, utilizando dados próprios americanos e de vários outros autores estrangeiros, ele vai propor no início do século XX, portanto em 1902, uma produção de 1.300 toneladas de ouro, considerando o período que vai de 1680 a 1820. E, finalmente, o economista francês Michel Chevalier, que é contemporâneo do americano Delmar, ele propõe um valor quase idêntico, né? Considerando o período de 1850. Ora, as cartas guardadas por Delmar são uma peça-chave para entender a situação. Mais adiante na obra, Rios vai apresentar uma visão muito detalhada, uma revisão detalhada, sobre o que realmente teria sido produzido no Brasil no século XVIII. Ele vai ver que a discussão vai apontar dados surpreendentes, sugestivos, sobre as divergências observadas entre autores brasileiros, portugueses e de outras nacionalidades. Enquanto isso, ele também vai observar alguns dados interessantes sobre a produção anual de ouro. Em termos globais, a produção somada
de todos os países em 2016 estava na faixa de 3.000 toneladas atuais. Veja, todos os países do mundo. Isso significa que todo o ouro extraído no Brasil no século XVIII corresponderia a aproximadamente 35% de um ano da produção mundial de ouro na atualidade. Entretanto, Rios faz uma chamada de atenção aqui. Ele fala que constitui uma injustiça estabelecer uma comparação entre as produções desses dois séculos sem esclarecer um fato óbvio. Hoje em dia, a produção aurífera é realizada de forma industrializada, com tecnologias de última geração, que aumenta exponencialmente o volume de ouro que uma jazida tem condições de produzir. Se a comparação for feita com respeito à produção atual do Brasil, o Brasil produz atualmente em torno de 50 toneladas por ano. A história começa a mudar, né? Então, nos últimos 100 anos, o Brasil produziu aproximadamente a mesma quantidade de ouro extraída durante todo o século XVIII. E mesmo assim, a comparação continua sendo injusta e inválida por vários motivos. Isso é uma referência que muitos historiadores, essa chamada de atenção é muito importante, que Rios faz, porque muitos historiadores brasileiros, inclusive, usam exatamente esses dados comparativos para dizer que o Brasil ficou empobrecido, não é? Foi sugado por Portugal e que hoje não restou mais nada, que ficou somente migalhas. Quer dizer, lembrando o que ele coloca, a comparação é injusta e é inválida. E as razões são várias mesmo, né? Além de você ter uma razão tecnológica, você tem uma razão de comércio que era feito, você tem que levar em consideração uma estratégia política de contrabando, né? É preciso lembrar, a Inglaterra foi um país que tinha a seus serviços mercenários e piratas, né? Que eram encarregados de roubar o mundo inteiro. Então isso era oficial na coroa da Inglaterra, né? O roubo e a pilhagem. Ora, o roubo e a pilhagem não são elementos oficiais da coroa portuguesa. Certo? De modo que é preciso analisar essas temáticas com bastante cautela. Quando nós vamos soltar dados, efetivamente tem que se voltar ao tempo. Naquela época não há comparação, evidentemente, em termos de técnica, o processo de extração de ouro naquela época. O Brasil tinha não só muito ouro, o Brasil tinha muita biodiversidade, tinha muitos elementos. Evidentemente que o Brasil de hoje, o Brasil de antigamente, não se compara, né? Mas o mundo todo era assim. Então, a comparação é injusta e é inválida. Primeiro, a comparação deve ser feita dentro do contexto da época. Quer dizer, quais eram os países que produziam ouro? Qual era a forma de produção? Então, para analisar aqui e acusar Portugal de ter uma produção, digamos, atrasada, é preciso ver como é que a produção era feita naqueles tempos, né? Então, de acordo com o escritório de Minas e o americano Geological Survey, a produção mundial no século XVIII foi de 1.900 toneladas métricas. Considerando os cálculos mais conservadores, constata-se que o Brasil, setecentista, produziu no mínimo a metade do ouro retirado em todo o planeta naquele período. E, de fato, Rios vai considerar que a produção brasileira foi muito maior do que isso que foi apontado.
Além disso, os trabalhos até o lançamento dessa obra de rios praticamente não abordam nem quantificam o enorme volume de ouro contrabandeado nessa época. E pior ainda, quase não menciona o que se perdeu de ouro e de outros metais preciosos, né, durante o processo de extração, separação e transporte. Hoje, por exemplo, quando você vai extrair, dado a tecnologia que envolve a mineração, praticamente não se perde nada, não é? E naquela época perdia-se muito. E eis aqui, portanto, a contribuição que a geologia, ou que a geohistória, pode dar com dados muito valiosos, e esses dados vão levar a revelações muito surpreendentes, né? Contudo, antes dele analisar esse ponto, né, ele vai estudar especificamente o problema, vai analisar o que está acontecendo em termos de produção aurífera real no século XVI, XVII e XVIII. Aliás, para ter uma noção real sobre o significado histórico dessa produção, ele vai fazer uma incursão no tempo, vai aos primórdios da civilização, né, artesanal e comercial do ouro, e, sobretudo, vai investigar qual era a referência que foi trazido para o Brasil, referência técnica, né, antes de dar o salto para o Brasil setecentista. E ao fazer isto, ele vai para onde? Ele vai para a Península Ibérica, né? Então ele vai analisar qual era o processo de utilização do ouro como moeda, né? Como é que esse processo era feito na Península Ibérica. Essa é uma comparação absolutamente singular, porque também os pesquisadores brasileiros não vão, não é, fazer esse tipo de sondagem. Então você tem uma produção, você tem o processo, quando você vai analisar, você tem o processo de extração, de separação e de transporte. A grande questão é o seguinte: quem dominava a tecnologia de extração do ouro naquela época, né, dentro das Américas? Era Portugal ou era Espanha? Quais eram os navios que levavam essa produção de ouro? Quais eram as redes de comércio que estavam envolvidas nessa produção de ouro? Quais eram as leis que estavam envolvidas na extração do minério? Então, todos esses detalhes, de fato, têm que ser analisados. Agora, sobretudo, de onde vem o know-how, não é? Para a extração disto. E segundo, é preciso verificar se, além de detectar o know-how, se dentro da Península Ibérica e mesmo no Império Romano, onde é que estão posicionadas as jazidas? Quais eram as regiões de mineração da Península Ibérica? Se existe alguma tradição peninsular em relação a isso, né? Como funcionava a extração de ouro, de metais entre os romanos? Então, quem é que domina técnicas de mineração? Veja que até hoje os árabes e os indianos detêm uma altíssima tecnologia de extração de minério, né? Portanto, o assunto do ouro do Brasil é um assunto absolutamente relevante, não é? Porque nós nos deparamos com detalhes surpreendentes no processo do descobrimento do ouro no Brasil, isso sem considerar a grande rede de negócios que está por trás desses detalhes. Em 2009, nós começamos
um processo, dando um salto aqui. Nós começamos um processo juntamente com um parceiro institucional, o Instituto Espinhaço, de elaboração de um livro-arte sobre uma das cidades produtoras de ouro, chamada Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. É uma cidade barroca tricentenária, que foi fundada por um espanhol chamado Gabriel Ponce de León. Até aquele momento, ninguém sabia, digamos, a genealogia de Gabriel Ponce de León. Bom, o sobrenome Ponce de León é um sobrenome famoso dentro da Casa Real Espanhola. Quando eu vi aquilo ali, eu achei estranho. Há o testamento de Ponce de León, a citação, mas não mais do que 3 autores vão citar aquela situação inusitada. E Ponce de León, que foi um dos participantes da revolta de Amador Bueno, em São Paulo, quando Dom João IV, o rei Dom João IV, que é o primeiro rei da dinastia de Bragança, assume a coroa em Portugal, depois de 60 anos do império, de domínio do Império Espanhol, né, da união das coroas ibéricas. Isso não está no livro de Rios, eu estou falando à parte. Quando Dom João IV assume, torna-se o primeiro rei de Bragança, no Brasil foi conduzida uma revolta em São Paulo, conhecido como Revolta de Amador Bueno, e uma série de espanhóis, muito pouca gente sabe que São Paulo, hoje o estado de São Paulo, fazia parte da Espanha, não fazia parte de Portugal. Né? Então, uma grande quantidade de padres, da nobreza, sobretudo da nobreza brasileira, parte da nobreza portuguesa que estava aqui, e em grande medida a nobreza espanhola, fazem todo o possível para não reconhecer Dom João IV como rei de Portugal. Né? E tentam alçar Amador Bueno à condição de rei de São Paulo. Então há uma tentativa de um movimento separatista ali no século XVII, em 1640. Pois bem, o Gabriel Ponce de León era um dos nobres que fazia parte da revolta de Amador Bueno. Mas acontece que Amador Bueno, surpreendentemente, não aderiu à causa e ele ficou do lado do rei de Portugal. Portanto, São Paulo o reconhece. São Paulo, nesse aspecto, a trajetória, os paulistas sempre foram muito mais fiéis à coroa portuguesa do que os cariocas. O Rio de Janeiro foi um palco de grandes traições à coroa portuguesa, grandíssimas. Então, São Paulo não. São Paulo sempre teve, apesar de ter uma colônia espanhola muito forte, até hoje, hein? Essas grandes fortunas da época do processo da mineração, fortunas espanholas, até hoje constituem grandes famílias, e famílias ricas no estado de São Paulo. Influentes até hoje, séculos depois. Bem, então o Gabriel Ponce de León, por razões até hoje ainda pouco pesquisadas, sai de São Paulo e vai para Minas Gerais. Ele atravessa ali aquela região, que era uma região surpreendente, já Borba Gato, Fernão Paes já tinham passado por ali. Ele vai para o Espinhaço e no alto, no cucuruco da Serra do Espinhaço, da porção mineira, ele funda uma cidade chamada Conceição do Mato Dentro. E, surpreendentemente, ele leva uma estátua de Nossa Senhora da Conceição e entroniza Nossa Senhora da Conceição como a padroeira, né, daquele povoado que ele cria. Ora, aqui surge, portanto, uma cidade importante. Naquela região onde está a Conceição do Mato Dentro, tempos depois vai surgir um outro episódio curiosíssimo, que foi o episódio protagonizado
pelo judeu, condenado pela Inquisição, Pedro de Hatz-Hanequim, estudado por duas pesquisadoras mineiras e por um paulista. O processo de Pedro de Hatz-Hanequim é curiosíssimo porque Hanequim coloca que o Quinto Império, que é uma tradição fortemente portuguesa, né, vai se dar em Minas Gerais, naquela região do Cerro, de onde Conceição fazia parte. O Cerro era a capital, né, naquela altura, o Cerro Frio era a capital de Minas Gerais. Portanto, aquela era uma região muito importante. Bem, mas voltando ao Ponce de León. Quando eu vi esses dados, eu pessoalmente, de Ponce de León, eu falei, mas não é possível que até hoje ninguém tenha conseguido fazer um levantamento. E eu fiz alguns levantamentos preliminares sobre Ponce de León, e eu não sou genealogista, evidentemente, mas através dos levantamentos preliminares eu entrei em contato com genealogistas de várias partes do Brasil. Ponce de León casa com uma família em Sorocaba, de Sorocaba. A estátua que ele traz é de Itu, foi feita, essa imagem de Nossa Senhora da Conceição existe até hoje na cidade de Conceição, está conservada. Nós levamos a imagem para a apreciação de uma especialista aqui no Rio de Janeiro. A doutora nos assegurou, em restauro e obras sacras, a doutora nos assegurou efetivamente que aquela imagem era uma imagem caracteristicamente produzida em escola portuguesa. Se não foi produzida por um português, ela foi produzida numa escola portuguesa. Então, aqui vão se sobrepondo alguns detalhes. Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição não é um mito, não é um culto, digamos, forte, devocional, mariano, forte na Espanha. Sobretudo da região de onde vem a família Ponce de León. Existe a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Mas a Nossa Senhora da Conceição é uma devoção exclusivamente, ou quase que exclusivamente, lusíada. E vamos entender que quando Dom João IV, inclusivamente, assume a coroa de Portugal, ele dedica o reino português, o Brasil incluso, ele entrega o reino nas mãos de Nossa Senhora da Conceição. Né? E a partir daquele momento, o primeiro rei da dinastia de Bragança jura, existe o juramento, nós já publicamos esse juramento, o chamado Juramento da Imaculada Conceição. O Juramento da Imaculada Conceição é feito por Dom João IV, onde ele entrega o reino e Nossa Senhora da Conceição para Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição passa a ser a rainha de Portugal. Então, desde 1640, a dinastia de Bragança não é rei ou rainha. Eles são regentes da coroa. Né? A coroa cabe, portanto, à grande rainha de Portugal é Nossa Senhora da Conceição. Então, de 1640 em diante, nenhum rei português e rainha serão iconografados com a coroa na cabeça. A coroa está sempre do lado, já falei isso por diversas vezes. Né? Porque nós não estamos diante de reis, nós estamos diante de regentes. Então, em 1822, quando a maçonaria, José Bonifácio e o príncipe regente dão um golpe de Estado contra a coroa portuguesa, eles não tiram a monarquia do rei Dom João VI tão somente. Eles tiram o Brasil da regência de Nossa Senhora da Conceição e entregam o Brasil, sabe-se lá para quem, enquanto regência. Né? Então essa história é uma história muito surpreendente.
Bem, por que eu contei esse detalhe? Que não é um detalhe. O que faz um espanhol, nobre espanhol, meter-se no interior do Brasil? Minas era um roteiro conhecido de São Paulo. Minas fazia parte de São Paulo. Até aí tudo bem. Mas levando, para fundar um povoado, levando uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ou seja, esse detalhe está contra a própria história, né, da Espanha. E ele é surpreendentemente a favor de Portugal, né? À medida que eu fui entrando em contato, então eu fui verificar os casamentos, o casamento de Gabriel Ponce de León, com quem ele casou, os filhos, e fui puxando a genealogia dele, até que eu caí na Casa Real de Espanha. Ele é descendente direto dos reis de Espanha. Eu falei, bom, entrei em contato com um grande genealogista em Porto Rico e mesmo na Europa. Mostrei a eles os dados que eu tinha chegado e perguntei se os dados, se a pesquisa deles, se eles poderiam me fornecer uma indicação, uma pista, se aquilo de fato procedia. Ambos me confirmaram que procedia. Pensei eu cá comigo, o que é o Brasil, não é? Quer dizer, ficha genealógica hoje, levantamento genealógico, atualmente é muito fácil de ser feito. Quer dizer, há uma incúria e há um descaso em relação a esse processo. Resolvido essa etapa, anos depois que foi publicado nesse livro, né, o que ficou evidente para mim? Existe um segredo familiar, comercial, relacionado ao minério e à extração do ouro, que era passado de família para família e não entrava na mão da coroa portuguesa. Nunca esteve na mão da coroa portuguesa. Aliás, a coroa portuguesa, em muitos momentos, entra em embate com esse processo. Então, a coroa portuguesa tem levado todos os tomates em relação aos processos de extração e de mineração das reservas, e isso não corresponde à realidade. Então, o curioso é o seguinte, todos aqueles grandes bandeirantes, exploradores, os mais clássicos, né, o Borba Gato, o Paes Leme, e vai por aí afora, o próprio Ponce de León, o Bartolomeu Dias, toda essa gente que esteve grandemente empenhada nesses processos de expansão, né, do Brasil, das fronteiras territoriais, os chamados bandeirantes, eles estão unidos por cadeia familiar. Esse não é um detalhe nem um pouco despiciando. Agora, a razão pela qual, não é, eu, como não genealogista, a razão pela qual os historiadores não conseguem fazer esse levantamento que eu, que não sou genealogista, consegui fazer, presumo que não é por falta de competência, é por falta de vontade mesmo e de interesse de resolver ou de pelo menos solucionar um processo. Porque fica muito interessante esse discurso, né, debitando a coroa portuguesa. Então, novamente, alguns anos depois, nós lançamos esse livro, em 2012, na Biblioteca do Senado, em Brasília, e na altura esse livro fez parte de um lançamento, de um projeto que nós ganhamos, né? Nós fomos uma das equipes, um projeto contemplado, quando a UNB fez 50 anos. Né? Então, onde nós fizemos um seminário, em que essa obra-arte foi doada para todos os palestrantes e para todas as pessoas que estiveram presentes, e várias autoridades, e enfim, foi uma obra caríssima, patrocinada, que contou com o patrocínio de uma empresa que minera em Conceição do Mato Dentro, a Anglo América, não é? Essa obra foi completamente doada para pesquisadores, foi distribuída no Brasil inteiro. E
existe um capítulo ali que eu escrevi especificamente sobre a Ilha Brasil, que está relacionado a isso. Esse processo, curiosamente, da grande expansão dos bandeirantes, foi grandemente auxiliado durante o período da União das Coroas Peninsulares, porque muito pouca gente sabe que 2/3 do Brasil pertenciam à Espanha, o Brasil de hoje, né? 1/3 somente era Portugal. Então, no período da União Ibérica, o Brasil cresceu 2/3 por conta da União Ibérica, né? E essa circulação, inclusivamente dentro do território, ficou mais fácil. Vamos pensar dessa forma. Ora, mas é importante ter em perspectiva isso, quer dizer, havia uma teia de circularidade comercial cujo segredo de mapa e de mina passava de família para família, dentro da mesma família praticamente, com pouquíssima variação. Tá? Muitos anos depois, nós fizemos um outro livro, em parceria novamente com foi um projeto de restauro desta igreja fundada por Gabriel Ponce de León, Igreja Tricentenária, projeto conduzido pela Fundação Casa da Cultura, tendo à frente a filha do embaixador, do grande embaixador da cultura, José Aparecido de Oliveira, Maria Cecília, e nós conduzimos uma outra obra relativa somente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Nessa obra, eu me reportei ao grande pesquisador, ao grande genealogista, talvez o maior genealogista hoje vivo no Brasil, Carlos Barata, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do Rio de Janeiro. Encomendei ao Barata uma pesquisa sobre a genealogia do Gabriel Ponce de León. E aqui sim, então anos depois, nós conseguimos botar nas mãos de um indivíduo altamente capacitado, que foi o Carlos Barata, o historiador. O Barata fez o levantamento e de fato ficou comprovado. O Gabriel Ponce de León é, sim, descendente da família real espanhola, não é? E o Barata ficou tão motivado com essa pesquisa, porque ele descobriu inúmeros dados e uma teia de circularidade imensa, política e comercial, que envolve o nome dos Ponce de León, que chega inclusivamente a Cuba. A Cuba. Né? Os Ponce de León foram muito famosos, foi uma família muito famosa por toda a América Latina. Um deles, inclusivamente, está relacionado à lenda da busca da fonte da juventude, que não é uma lenda, não. Tá certo? Nas Américas. Pois bem, então nós publicamos isso também está publicado, a genealogia do Gabriel Ponce de León, que é uma parte muito importante desse processo. Não é? Por que tudo isso? Veja, há detalhes surpreendentes no processo do descobrimento do ouro do Brasil, que envolve política, envolve muita conspiração, né? Envolve messianismo, né? Envolve teologia, envolve uma série de coisas. Então, esta obra, a história do Brasil, está por ser escrita. O que nós temos até hoje é uma historiografia praticamente panfletária que fica repetindo jargões. Né? Então é preciso, de fato, ter uma profundidade. O brasileiro tem uma intuição muito grande, isso é um fato, mas o brasileiro não tem profundidade. Né? O europeu é muito profundo, o português é muito profundo, o português é muito detalhista nesse aspecto. Nós somos, apesar de termos o Brasil ser uma nação enquanto nação, uma construção da coroa portuguesa, a nossa característica é muito diferente de Portugal. Aliás, o Brasil de hoje não tem nenhuma relação com Portugal. Nenhuma, em termos de característica. Né?
O português vai nas minúcias das minúcias das minúcias dos detalhes. Eles são exímios investigadores. Como disse outro dia a Adriane Calcanhoto, outro dia não, numa entrevista, ela morou algum tempo em Portugal e parece que vai voltar para lá. Os brasileiros, quando vão a Portugal, eles ficam muito surpreendidos, porque é passada uma imagem de Portugal completamente diferente. De um Portugal inculto, tudo que o povo português não é inculto e é burro. Muito pelo contrário. Né? É um povo que tem uma cultura muito bem sedimentada, das classes mais pobres às classes mais altas, a nobreza portuguesa. E eles são surpreendentemente profundos, né, em tudo aquilo que eles fazem. Então eles têm um hábito de fazer recolhas documentais que o brasileiro ainda não aprendeu. Né? E criou-se, portanto, um jargão de exploração, de colônia de exploração, dentro do Brasil. Isso tem impedido largamente que se aprofunde pesquisas. Então veja, de um detalhe pequeno, não é, como esse que foi que me foi apresentado em Conceição. O fundador aqui é Gabriel Ponce de León, mas nós não sabemos quem é ele. Então, imediatamente, quando eu ouvi aquilo, eu falei, mas Ponce de León, pensei cá comigo, é uma das famílias mais importantes da Europa, da nobreza espanhola, né? Consabidamente importante. Como é que esse sujeito está fazendo aqui? Né? Então, veja que isso foi uma conversa de boca, de panos, né, de trapos, entre mim e o pessoal de Conceição, e disso resultou, quer dizer, o descortinamento de um episódio absolutamente precioso. Né? Então, há sim muita coisa ainda a descobrir e a ser descoberta. Sobretudo, e isso eu ainda não fiz, quizá eu consiga fazer, né, descobrir verdadeiramente a razão pela qual Ponce de León manda fazer uma imagem, confeccionar uma imagem nos moldes português de Nossa Senhora da Conceição para fundar o vilarejo de Conceição do Mato Dentro. Sendo que Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança, havia entregado a coroa portuguesa a Nossa Senhora da Conceição. A padroeira do Brasil, portanto, desde aquela época, desde 1640, é a Nossa Senhora da Conceição. E ainda hoje a padroeira do Brasil é a Nossa Senhora da Conceição. Fala-se em Nossa Senhora Aparecida. Não. Na verdade, a padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então o Brasil continua tendo como rainha, como patrona, não é? Nossa Senhora da Conceição. Então Nossa Senhora Aparecida é simplesmente um epíteto, né? Um apelido que se criou, que ela apareceu no Rio. É por isso que ela é Aparecida. Mas a padroeira do Brasil ainda é Nossa Senhora da Conceição. Não é aquela Nossa Senhora da Conceição, evidentemente, entronizada em Portugal pelo rei Dom João IV. E vamos lembrar que, desde o início da nacionalidade portuguesa, Portugal sempre teve devoção mariana à coroa portuguesa, no momento em que ninguém na Europa, né, praticava devoção mariana, sobretudo porque era uma heresia. E tempos depois, não é, nós temos em 1917 uma pretensa aparição mariana em Fátima, que coloca Portugal no centro da observação no mundo. Né? Bem, mas é interessante então esses caminhos, que são caminhos o quê? São caminhos espirituais. Ora, o que está por trás de toda essa questão que envolve a ideia de Gabriel Ponce de León e o ouro? Portugal tem uma vocação
uma missão espiritual que foi cumprida ao longo de toda a história de Portugal. Né? Quando nós vamos ver a tradição peninsular, de onde emana o poder, não é? O poder na tradição peninsular, sobretudo, isso levado com muito critério, com muita seriedade, sobretudo na coroa portuguesa, o poder emana de Deus. Ou seja, o poder não vai diretamente para o monarca, ele passa pelo povo, mas ele emana de Deus. Então, quando ele passa pelo povo, o povo concede. Isso a gente vê nas chamadas Cortes de Lamego, no juramento das Cortes de Lamego do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Né? Então, a história que tem sido contada sobre a presença do Brasil, da coroa portuguesa no Brasil, é equivocada sobre várias perspectivas. Uma delas é essa. Quer dizer, Portugal é um país que nunca explorou e nunca teve colônias. Portugal tem um processo de sacralização do oceano. Fernando Pessoa chamava de possessio maris, né, na mensagem. Então há uma vocação cristã espiritual dentro da coroa portuguesa. O Brasil rompe com essa vocação cristã e lança o país numa profanação absoluta, materialista, em 1822, com um golpe que a maçonaria dá. Né? Então, nesse episódio de Ponce de León, nós vemos, ligado a um processo da mineração, né, uma parte disto que é uma visão de teologia da história, né, que é a chamada história providencialista de Portugal. Então não tem como ler a história de Portugal e também a história do Brasil sem ter em perspectiva essa vocação divina de Portugal, da coroa portuguesa. Ora, por outro lado, nós temos que entender também que qual era o papel da coroa e qual era o papel da nobreza, porque havia uma relação entre a coroa e a nobreza. Né? O rei português ele reinava, mas ele não administrava. A administração sempre ficou ao encargo da nobreza civil, eclesiástica, militar e do povo. Então, essa questão que envolve o processo da mineração no Brasil, sob a gestão da coroa portuguesa, tem que levar em consideração o tipo de relação de poder que se estabelecia naquela altura. E, evidentemente, ainda está por fazer uma pesquisa realmente aprofundada de como funcionavam essas cadeias familiares ligadas ao mundo da mineração. E olha, tenho certeza absoluta, pelo pouco que eu já levantei, a hora que esses assuntos forem levantados, vai ter uma chiadeira muito geral, porque tem muito peixe graúdo, né, envolvido neste negócio. Bem, nós vamos ficando por aqui e esperamos que você tenha entendido um pouco mais que a maior parte do ouro que foi extraído do Brasil, o Brasil teve sim uma grande produção aurífera, não foi feita pela coroa portuguesa. E a maior das partes foi contrabandeada, com a Inglaterra à frente. Não sem razão, a Inglaterra, um país miserável, sem competência nenhuma, aparece riquíssimo do dia para a noite, a ponto de poder financiar a sua revolução industrial. Não é? À custa da pilhagem e da pirataria. Bem, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Um abraço.